Ô Rafa, responde aí pra mim, o que você pensa desse silêncio do Cruzeiro quanto aos contundidos? Faz parte da história? Tem que fazer mistério mesmo? Ou não, o torcedor vai ficar mais ansioso com isso? Ô, Di, sem querer ficar, abraço pra você, abraço pro Lelão também, que tá com a gente aqui no Tempo Esportes, torcedora que nos acompanha também. Sem querer ficar em cima do muro, Di, pensando como torcedor, eu acho legal, acho que o mistério faz parte, acho bacana, mas como jornalista... Aí eu já não acho muito legal, não. Apesar de que eu até tava conversando com o Léo ali, o Léo Campos, e ele trouxe um detalhe até curioso, né? A gente falando sobre essa postura do Cruzeiro com relação aos machucados, né? E aí vale recordar, né? Machucados não, que estão nessa fase mais... É bom lembrar que o Wanderson... A gente já nem sabe se eles estão contundidos ainda, o Wanderson, né? o exame provou que não teve lesão e o Matheus Pereira também, né? Agora, a questão do Caio Jorge aí, de fato, tem alguma coisa, porque até por isso ele foi cortado da seleção, né? E aí é sobre exatamente isso, né? O Cruzeiro não se posiciona, mas o médico da seleção é exatamente o médico do Atlético, né? Então ele está muito bem informado, com certeza, da lesão do Caio Jorge, mais bem informado até do que a gente aqui, né? Ele sabe, de fato, o que aconteceu, então... Esse escondendo vai adiantar muito. Pelo menos dessa questão do Caio Jorge, ele sabe, ele teve o exame, né? Ele sabe exatamente o que aconteceu. Mas o doutor Rodrigo, ele é tão sério, que é capaz de que se perguntarem para ele, falar assim, não sei o que eles falaram. Eu sei que ele teve uma lesão, que foi cortado, doutor Rodrigo, danado, menino. Ele, né, ô Lélio, doutor Rodrigo é duro na queda, né, querido? Ele é muito sério. Um abraço pro Rafa também, ele é muito sério. Não sei nem se ele responde se o São Paulo lhe pergunta. E de qualquer maneira, mas de qualquer maneira, ele tendo dispensado ali, porque realmente detectaram alguma coisa. Porque ele foi até o final do jogo, né? Então, sem dúvida alguma, acho que a grande preocupação do Cruzeiro é com o Caio Jorge, porque os outros, eles vão jogar normalmente. O Caio Jorge é que a gente precisa saber sobre essa lesão muscular. Tem gente falando que foi grau 1 e tudo mais. Se realmente for grau 1, tira o atleta pelo menos por 2 semanas dos gramados, aí a gente vai precisar obter, sim, uma resposta do Cruzeiro. Se ele jogar, não precisa nem responder. Agora, se não jogar, depois do jogo a gente vai ficar sabendo, ou até mesmo antes, né, o que rolou. Dependendo. Eu acho que a maior preocupação é o Caio Jorge também, apesar de eu ter dúvidas quanto ao Wanderson, porque ele já tinha ficado de fora, né? Foram 2 jogos que ele ficou de fora, não foi? O Wanderson, ele sai no segundo tempo do São Paulo, saiu no segundo tempo, e aí verdade. ficou aquela preocupação com relação a quem não joga é o Christian, né? O Christian não joga o jogo contra o São Paulo, e aí por uma precaução do Cruzeiro, né? E aí a curiosidade fica toda na linha de frente do Cruzeiro, né? Por mais que o Christian seja esse cara do meio campo também, né? Faz esse trabalho de recomposição muito bem feito, esse trabalho na ajuda ali da marcação, é um volante que vai mesmo, utiliza mesmo aquele lado direito do ataque do Cruzeiro, mas é um volante de origem, né? Um meio campista, né? Mas faz muito bem esse trabalho ofensivo do Cruzeiro, e aí ele não trabalha no jogo contra o São Paulo, né? E depois vem a sequência do Cruzeiro, mas ele a gente sabe que tá bem, fez o treinamento, o Cruzeiro já até disse que durante toda a semana treinou. E aí o restante da turma, o Wanderson, ele poupado aí dessas atividades, né? O Cruzeiro fez um trabalho à parte com ele para que ele pudesse ficar bem, teve um problema no joelho direito, um lance contra o São Paulo, já na reta final, no meio do segundo tempo ali, ele acaba deixando o campo de jogo sentindo essas dores. Ficou a preocupação, mas o Wanderson, eu também sou capaz de cravar. É claro que faltam ainda 2 atividades, né? Atividade de terça e quarta ainda para o clássico de quinta-feira. Mas o Wanderson vai para o jogo, assim como o Matheus Pereira. Também acho que o Matheus vai fazer um trabalho mais forte. E aí existe a expectativa que ele possa participar com o restante do grupo do treinamento, se não de amanhã ou de quarta-feira. Agora o Caio Jorge realmente é uma situação mais difícil. O Cruzeiro faz essa blindagem aí para poder trabalhar de uma forma mais tranquila até com os jogadores. Mas dos 3, com certeza o Caio Jorge é o que está numa situação mais delicada. O Vivaldo Almeida tá falando, Caio Jorge não é problema, temos o Gabigol ligado em vocês, ele lá de Governador Valadares, verdade que liberta, pra cima deles, Gabigol. O Wilker tá dizendo, com Caio Jorge é 4-0, com o Gabigol é 3-0. Você acha que é por aí mesmo, Olélio? Talvez não tenha essa preocupação tão grande em não ter o Caio Jorge por causa do Gabigol?
Você perdeu o cara que tá no momento. Artilheiro. Sabe, artilheiro do time, preocupa. Por mais que você tenha uma peça de reposição, mas o Caio Jorge ele não é só o centroavante. Ele é um jogador que dá velocidade ao ataque do Cruzeiro. A característica dele é completamente diferente da característica do Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, tecnicamente, ele é mais jogador do que o Caio Jorge. Isso aí eu falo sem medo de ser feliz. Sim, não tem a menor dúvida. Agora, hoje a parte física dele é um diferencial. Não só física, como taticamente. Ele é um jogador muito importante. Então o Caio Jorge, quando você assusta, ele tá lá atrás no campo de defesa e com arrancadas aí de 50, 60 metros. Em linha reta, direção do gol. Sabe? É bem diferente das características do Gabriel Barbosa. Agora, não tendo o Matheus Pereira, por exemplo, você tem o Eduardo e o próprio Gabriel Barbosa que podem substituí-lo. Mas para o Caio Jorge é difícil, hein? Muito difícil. E assim, a gente vê que o momento dele é tão consciente, tão maduro, que até a entrada dele no jogo da seleção, ele já foi, quase marcou um gol. Né? Numa volta dele à seleção principal, porque ele já tinha participado mais das seleções de base, né? Então ele começando a história dele na seleção principal, ele já entra com uma personalidade danada, quase marca um gol. Ele entrou com 18 minutos, se eu não estiver errado, do segundo tempo, até lá estava 1-0 pro Brasil, né? Com 6 minutos em campo, o Brasil já tinha ampliado para 3, né? Então, exatamente. Dele para marcar mais 2 gols. Muda muito a postura. Ele entrou aos 70 minutos. E 6 minutos depois, 25, né? Isso, 25 do segundo tempo. E 6 minutos depois o Brasil já estava ganhando por 3-0. Em cima disso que o Leilão tá falando aí com relação ao Cruzeiro, muda muito, né, a postura, porque o Cruzeiro, e inclusive o Leonardo Jardim já falou sobre isso, né, como o Cruzeiro perde quando não tem a marcação, vamos dizer assim, essa imposição para tentar recuperar esse Cruzeiro pós-perda, né, que tem o Caio Jorge na saída de bola, e a gente tem vários gols aqui que a gente consegue lembrar da saída de bola, de roubada de bola, inclusive, contra o Ceará, o Cruzeiro faz um gol assim, no vacilo do goleiro. Dentro disso que o Leilão destacou, da recomposição do Caio, a gente for puxar na memória aquele gol contra o Botafogo, gol do Matheus Pereira, o Caio Jorge, ele tá no início da jogada quase no campo de defesa do Cruzeiro. Quase não, no campo de defesa do Cruzeiro. No campo. E aí ele vai naquela arrancada, né, Leilão, e depois dá aquela assistência pro Matheus, ele vem de trás, numa velocidade incrível, tá voando mesmo, de fato. E o entrosamento também, né? Que muda muito se ele não jogar, né? Porque ali existe uma composição dele com o Matheus Pereira e com os demais que chegam, uma forma da bola chegar nele, e a gente querendo ou não, e tem que dizer isso, é muito em função dele o esquema do Cruzeiro, da velocidade, do deixar ele livre, né? A centralização que o Cruzeiro faz é toda com ele, né? Então, assim, realmente o Lélio tem toda a razão, difícil a substituição. Por várias situações, porque fisicamente ele está muito bem, por tudo, e porque o Gabigol, quando tem entrado também, não tá, né, fazendo aquilo que se espera dele. Ou tá, eu tô maluca. Eu acho que ele não tá fazendo. O Gabigol não tem os últimos jogos, principalmente, né? Ele não tem. Agora, por outro lado também, pensando aí numa ausência, possível ausência, claro que a gente tá trabalhando aqui. Não, hipótese, tá, gente? Né? Mas contra o São Paulo, pra mim, ele entrou bem no jogo. O Gabigol? O Gabriel Barbosa. Porque eu falo Gabigol, mas ele prefere Gabriel Barbosa. Eu achei que ele entrou bem no segundo tempo. Ele entra, inclusive, no lugar do Caio Jorge, né? No intervalo do jogo. Eu achei que ele fez jogadas interessantes, exigiu ali uma ótima defesa do Rafael. Ele até fez uma jogada pela ponta esquerda e tudo mais. Agora, eu repito aqui, para mim, tecnicamente, o Gabriel Barbosa, ele é superior ao Caio Jorge. E os números dele estão aí para provar isso aí também. Gol de pênalti, gol de tudo quanto é jeito que ele fez, principalmente vestindo a camisa do Flamengo, né? O André Moraes está falando aqui, Caio Jorge deve ficar no banco, se precisar ele entra, se não precisar não entra. Ele está com medo de perder o Caio Jorge para mais tempo, que também é um pensamento, né? Ele está corretíssimo aqui, o André Moraes,
Porque claro que é um jogo que define uma situação de Copa do Brasil e tudo mais, mas se ele não tiver 100%, não vai entrar. Até porque quem conhece o Jardim sabe que não entra mesmo, né? Se não tiver 100%. Agora, o que dá pra gente falar, com relação a essa tentativa aí de recuperação do Caio Jorge, né? É que ele tá muito focado pra esse jogo. Ele tá fazendo um trabalho também à parte, o Cruzeiro teve folga no sábado, né? E o trio foi pra Toca da Raposa 2 pra poder fazer esse trabalho, pensando no clássico de quinta-feira, tentando a recuperação. Claro. Então ele, mesmo com essa passagem na seleção, muitos poderiam pensar que ele estaria desmotivado, né? Sim, por conta desse corte da seleção. Não, ele está muito focado no clássico, ele quer jogar esse jogo de quinta-feira. Se depender dele, ele vai pro jogo sim. Eu também acho que, assim, se for da vontade dele, né? Mas, obviamente, a gente sabe que existe um departamento médico, existe uma conversa e tudo mais, né? Para que haja uma definição das situações. Então, não temos pistas nenhuma, né? Vamos levantar um drone lá. Mentira, tá, gente? É mentira. Falei, não vão levantar um drone, não. Falei, Jesus, o que vocês estão fazendo? Mas o que dá pra gente dizer aqui de informação do treinamento do Wanderson, né? Ele e o Matheus Pereira, eles foram a campo ontem, não para fazer esse trabalho dessa reapresentação, que você teve folga no sábado, né? Voltou aos trabalhos no domingo. Então, desse trabalho, o Matheus e o Wanderson, eles participaram de parte do treinamento, depois seguiram o protocolo de processo de trabalho mais forte, físico, para recuperação para quinta-feira, mas eles participaram de parte do treinamento de ontem. Então a tendência é que os dois não sejam desfalques para quinta-feira. Em que pé que eles estarão fisicamente, isso aí é só de fato o jogo para poder dizer. Agora, com relação ao Caio Jorge, aí de fato a gente vai precisar de um tempo um pouco maior para saber da resposta dele desses últimos treinamentos. Treinamento de amanhã, terça-feira e também o de quarta.